Oi, irmãos e irmãs. Eu quero compartilhar com vocês uma decisão que foi feita em oração e com muito carinho por cada um que caminha aqui conosco. Todos os dias temos postado a leitura bíblica e sei que vocês acompanham aqui comigo com fé e dedicação. No entanto, sentimos no coração que chegou o momento de separar esse conteúdo para que ele tenha ainda mais espaço e destaque. A partir do dia 12 de abril de 2025, a leitura bíblica será postada em um novo canal exclusivo focado 100% nisso. Assim, você poderá acompanhar com mais facilidade todos os capítulos, e o canal Uma Família em Cristo poderá focar totalmente nas mensagens, testemunhos, revelações e vídeos proféticos que têm abençoado milhares de vidas. Clique no link da descrição para se inscrever no canal da leitura bíblica Uma Mente em Cristo e ative o sininho para receber as notificações das leituras que continuarão sendo postadas todos os dias às 7 horas da manhã. Essa mudança é estratégica, mas também espiritual. Queremos ser ainda mais eficazes em tudo o que fazemos para alcançar vidas. Conto com seu apoio, a sua oração e a sua presença nos dois canais. Com amor, Kíssila, para Uma Família em Cristo. E tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 157º dia, seguindo com o livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 53. Hoje iniciamos o livro de 1 Reis. Livro de Atos, capítulo 4, versículos 1 ao 37. Livro de Salmos, capítulo 124, versículos 1 ao 8. E Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Amados, antes de iniciarmos, vamos orar e agradecer ao nosso Pai? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. E te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. E que esse estudo venha aproximar a nossa vida da tua presença. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 53. Quando o rei Davi estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram: que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja diante do rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei, e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zoelete, que está perto de En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, que estavam a serviço do rei. Porém não convidou Natã, o profeta, nem Benaia, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Então Natã disse a Batseba, mãe de Salomão: você não ouviu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e que o nosso senhor Davi não sabe de nada? Assim, permita que eu lhe dê um conselho, para que você salve a sua vida e a vida do seu filho Salomão. Vá,
Apresente-se ao rei Davi e diga: Ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta serva, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que, enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim, Batseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho e Abissag, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Meu senhor, você jurou a esta sua serva pelo Senhor seu Deus, dizendo: Seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Batseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou e anunciaram isso ao rei, dizendo: O profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei, prostrou-se com o rosto em terra diante dele, e Natã perguntou: Rei Davi, por acaso o senhor declarou, dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e Abiatar, o sacerdote. Eis que estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias! Porém, não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadok, o sacerdote, nem Benaia, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o senhor não contou nem a este seu servo quem se assentaria no trono depois do senhor? O rei Davi respondeu: Chamem Batseba. Ela se apresentou ao rei e pôs-se diante dele. Então o rei jurou, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei disse: Chamem Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: Levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula, e levem-no a Giom. Ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: Viva o rei Salomão! Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono. Depois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: Amém. Que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo.
Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso, quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaia, filho de Joiada, e os guardas real, e eles fizeram Salomão montar na mula, que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram em Giom. Eles voltaram de lá cheios de alegria, e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assentasse no meu trono e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não me matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá ao chão. Mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Livro de Atos, capítulo 4, versículos 1 ao 37. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas,
para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais este nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que, de nenhum modo, falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Livro de Salmos, capítulo 124, versículos 1 a 8. Cântico de peregrinação de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo.